Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Renata, estou com vocês aí na nossa disciplina de Mecanismos de Agressão e Defesa 1. Bom, nossa aula hoje é a número 3, tá? Bom, eu sempre falo para vocês se organizarem, vocês já sabem, peguem aí um caderno, um papel aí para anotar, tá? A nossa aula hoje vai ser uma aula rápida, pontual. Vamos ver aí as principais verminoses em equinos, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Acho que já apareceu aí para vocês. Bom, então, as principais aí, vamos aí passar pela doença, né? As doenças aqui, cestodiases ou cestodias, ascarediose, estrongilodiase, rabronemose e oxiuridose, tá? Esses três, bora lá, vamos começar pela cestodíase ou cestodiase, vamos lá. Bom, vocês já estão vendo aí, né, a imagem aí desse verme, né, um plateuminto, né, e ele, né, tem aí as características. Vamos lá. Bom, em equinos, então, em cavalos, as duas espécies que mais a gente encontra, tá? Duas espécies aí. O gênero Anaprocefala é o gênero, tá? Só muda aqui a espécie. Perfoliata, que mede cerca de 4 a 8 centímetros, e a outra, que é muito maior, né, gente? A Magna, 30 centímetros. Já imaginaram, né? A, a, a ocupação, né, desse verme aí, né, no intestino do animal, tá? Então, vamos lá. A distribuição desses vermes é cosmopolita, ou seja, é encontrado em qualquer lugar do planeta, tá? Acomete também qualquer equino, qualquer idade, independente de sexo, tá? Ou idade, ok? Então, isso aí, se tratando da biologia, os equinos, eles são os hospedeiros definitivos, tá? E o hospedeiro intermediário desse plateuminto, desse verme, é um ácaro encontrado, tá? Em pastagem, né? Nas vegetações do gênero, esse ácaro do gênero Oribatidae, tá? Anote isso aqui, tá? Que é muito importante vocês observar que essa verminose passa pelo hospedeiro intermediário, tá? A localização desse verme já no hospedeiro definitivo seria na forma adulta, já no intestino do animal. Então, a gente vai observar que ele vai ficar, a espécie, né? Cada espécie vai ocupar uma preferência aí de localização, a gente acaba vendo mais, né? Por exemplo, a perfoliata, que seria essa espécie, ela vai ficar próxima à vulva ileocecal. Daqui a pouco eu mostro para vocês a parte intestinal do cavalo. E a magna, ela vai ficar na posição do jejum, tá? Então, observem esses dois locais aqui, tá? A transmissão, como eu falei, é através desse ácaro, né? Infectado com cisticercoide, tá? É a forma já do ovinho, tá? Então, cisticercoide. Bom, bora ver aqui essa parte aí do intestino do animal, tá? Bom, aqui, então, vocês estão vendo a parte do jejum, tá?
que é essa parte maior, né, praticamente aqui, tá? Né, saindo do estômago, passando pelo duodeno, tá vendo? E depois a gente tem a região do jejum. Então, aquele primeiro, é o segundo, né, gente? Deixa eu voltar aqui um slide aqui. A magna, ela vai ocupar essa região, tá? E a outra vai ocupar ileo secal. Vamos lá? Vamos ver? Então, essa parte aqui já ileo, tá? Secal. Ou seja, vai ocupar essa transição. Deixa eu focar aqui. Isso, essa transição, tá? Bom, a patogenia e os sinais clínicos são os seguintes, tá? Então, já o animal já está com a verminose, já está com o verme adulto, então, quais os sinais clínicos que o médico veterinário tem que observar, tá? Pode acontecer o chamado enterite ulcerativa hemorrágia, tá? Essa enterite, essa cólica intestinal começa, né? Lógico, vai ter diarreia, mas essa ulceração hemorrágica é, é um estado do cavalo, né? Que a gente não espera chegar nessa fase, tá, gente? Bom, mais coisas, vamos lá. Pode acontecer o chamado, né? Intossuscepção. O que é isso, né? Intossuscepção do ileo no seco, tá? Então, essa região intestinal aqui, ó, vocês estão vendo, ela entra na região, vai adentrando, devido ao verme, adentrando, né, nessa região do seco, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, né, para vocês terem uma noção disso, tá? Isso é o chamado intossuscepção, tá bom? Bom, dependendo da quantidade, né, desse verme, como ele vai crescer, vai ter as clogrótides, né? Então, vai acontecer a obstrução intestinal do animal. Cólica, diarreia, tá? Praticamente o cavalo, dependendo então da idade, ele vai ter o retardo no desenvolvimento dele. Pode acontecer perfuração intestinal do animal, e aí, gente, é a morte, né? Leva ao óbito, né? Isso aí, a gente percebe, né? Uma coisa assim, é lamentável, porque uma vez que as proglótides são eliminadas nas fezes, tá vendo? Elas vão progredir, né? E vão chegar os ovinhos no ácaro aí, tá? E esse daí é o que, né, vai estar lá no capim, vai estar lá esperando, né, passar para o hospedeiro definitivo, né? Nesse caso, o verme aí esperando e o hospedeiro intermediário está ali, né? Naquele ambiente, ecologicamente, ele está fazendo esse equilíbrio do verme. Porém, é esse ciclo, né? A gente vê aí muito se repetindo aí, chegando no cavalo, tá? Bom, eu vou mostrar aí para vocês imagens aí, né, da região intestinal do cavalo, né, necropsia. A gente observa a grande quantidade aí de proglótides, e cada proglótide vai ter muitos ovinhos, tá? E há aqui a região da obstrução, ou melhor, né, a região aqui a gente observa bem
um intestino entrando no outro, né? Que é a intussuscepção. Uma palavrinha aí para a gente treinar, tá certo? Bora lá, vamos lá. Bom, a ascaradíase, né? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a parte de profilaxia, tá? Eu fiz diferentes slides. Então, no final, quase depois que eu apresentar todas as verminoses, a gente comenta aí, né, das profilaxias aí, tá bom? Então, ascaradíase é a lombriga, né? Então, a gente tem aí o que a gente chama de ciclo monoxeno. Lembra logo nas primeiras aulas que foi na nossa segunda aula, a gente tem, quando tem vários hospedeiros, né? E nesse caso, temos um único hospedeiro, né? Que seria o cavalo, tá? Então, há essa ligação entre a verminose e o hospedeiro definitivo. A localização desse verme vai ser no intestino delgado, tá? Fazendo esse verme, ele, dependendo da quantidade aqui, gente, tá? Que esse verme foi parar no intestino do animal, né? Através da ingestão aí, né? Desses ovinhos, e pode estar esses ovos, né? Na água ou nos alimentos, tá? Os alimentos podem estar contaminados com esses ovinhos, ok? Bom, todo o conteúdo nutricional no intestino do cavalo, esse verme vai sugar, ele vai se nutrir, tá? E esses ovinhos, eles têm uma extrema resistência no ambiente, tá? Como eu mostrei lá nos suínos, é a mesma coisa, esses ovinhos têm várias camadas, tá? De proteção, né? Fazendo com que o período pré-patente, que é aquele início que o animal adquiriu lá a verminose, tá? Em 10 semanas, esse verme já está lá no animal, no corpo do animal, desenvolvendo, já fazendo aí, inclusive, liberando mais ovos, tá? Esse é o período, né, da manifestação, tá? A espécie, né, é o Ecorium. Então, a gente tem o gênero Parascaris Ecorium, que vai afetar aí o equino, o cavalo, ou a égua, né? Então, não importa, vocês viram, e não importa a idade, tá? O potrinho. Bom, a gente chama essa doença também de parascariose, tá? Devido ao gênero aqui, Parascaris. Então, parascariose, tá bom? Anota isso aí, essa observação, tá? Ascaradiose, mas a gente acaba falando parascariose. A distribuição é mundial, em qualquer lugar do planeta. As fêmeas, né, desse verme cilíndrico, né, um nematóide, desculpa aí, gente, oi, enrolei aqui, esse nematóide, né, ele bota lá milhões de ovos, a fêmea, né, a fêmea bota milhões de ovos por dia, tá? Todos os dias está ali, né, o cavalo defecando, liberando ovos. Como eu falei, esses ovos são extremamente resistentes ao ambiente. E a gente sabe que uma vez que o cavalo adquiriu essa doença, esse verme, essa verminose, ele vai sofrer, né, devido à parte nutricional, tá? Que vai estar ali aquele verme todo parasitando, né? É um parasita, se nutrindo todo do alimento e vai retardar, com certeza, o crescimento dos potrinhos, tá? Os cavalos mais jovenzinhos. Vamos seguir aqui.
umas imagens fortes aí, porque para chegar nesse estágio aí, como vocês estão vendo, uma obstrução intestinal que vai levar à morte do animal, né? É porque realmente o tutor, o tratador ali, não fez a vermifugação correta, não limpou o local. Então, uma vez diagnosticado, tem que fazer algo ali, tem que pedir esses exames, fazer a saúde, o cuidado da saúde desse animal, tá? Animais jovens, com certeza, são os mais frágeis, os mais suscetíveis. Pode acontecer, né? Então, isso daí é uma consequência, tá? Que é os sinais clínicos aí, tá? E acontece muito rápido, tá? Anorexia, então começa a não comer, não se alimentar, perde peso, e aí a gente não vê o animal desenvolvendo, não vê o animal crescendo normalmente, como deveria ser, tá? Muitos animais apresentam cansaço, a pelagem, você vê a pelagem, não tem aquele brilho viscoso, a gente vê mais opaco. Febre, o animal vai ter febre, que é o organismo tentando ali eliminar, né? O sistema imunológico tentando eliminar esse parasita ali, esse corpo estranho, tá? E o animal vai ter também tosse. Dentro desse cenário, vai ter diarreia ou constipação. Então, a enterite, que a gente observa, é um ou outro, tá? E muita cólica. A fibrose hepática se dá quando esse verme chega no fígado e começa a perfurar, fazendo lá os buraquinhos, né? Entrando e saindo dos órgãos, tá? Então, a gente tem a fibrose hepática, tá? Quando o fígado tenta ali, a célula, né? Fazer ali uma aderência, tá? Então, há essa causa da fibrose. Bom, vamos para uma outra agora. Desculpem, porque é lógico que vocês, cada caso, cada estudo, né, a gente acaba vendo essas imagens mesmo, imaginem aí, né, no dia a dia do cuidado e também em aspectos cirúrgicos, quando a gente acaba tendo que fazer uma necropsia, por exemplo, né? Tá? E dar o diagnóstico da morte do animal, tá bom? Bom, a estronchiloidíase, vamos lá? Aí vamos ter várias espécies, 3 aí, né, que vão parasitar aí equinos. A gente tem aí o gênero Estrongylus vulgaris, o Estrongylus edentatus e o Estrongylus equinus. Já estão vendo aí a fotinho dele aí, né? Esse verme, como ele desenvolve aqui, tá? Então, a gente vê aqui, né, a fase, né, de ovo, que vocês estão vendo dentro aí, já tem a larva, né? Então, é conhecida também como grandes estrôngilos. Então, esse verme, ele mede cerca de 12, vocês estão vendo ele aqui, né? Vários, né? 12 a 55 milímetros de comprimento. São os parasitas que a gente considera na medicina, né, quando a gente vai estudar equinos, né, então os equídeos, né, e os cavalos, enfim, mas o parasita mais importante, tá? A fase larval, a gente vai chamar de migração, tá? Essa fase larval
ela vai fazer migrações e a espécie vulgaris é a mais patogênica no sentido de tratamento, tá? Então, vocês estão vendo aqui esse verme, a região aqui da garra desse verme, né? A parte bucal desse verme, podemos chamar assim. Bom, o ciclo, novamente, não tem o intermediário diretamente, né, em equídeos, então a gente tem aí o ciclo monoxeno, tá? A localização desse verme, quando adulto, vai ser, lembra lá do intestino do cavalo, região cecal e cólon. Pega lá de novo a imagem, tá? Deixa aberta aí a imagem para vocês verem. Então, para saber a localização, tudo bem? Bom, as larvas, elas vão circular pela artéria, causando os chamados nódulos, tá? Eles vão entrar nas camadinhas, tá? Submucosa intestinal. A espécie vulgaris faz isso, ou também em outros órgãos, vários deles, tá? Que seria essas outras duas espécies que vão fazer mais essa, esse estrago, né? Estava tentando achar uma palavra aqui, criando aí esses nódulos. Bom, esse verme vai se alimentar aí de sangue, gente. Sangue do animal, tá? E eles vão também causar, né, o que a gente fala aí de tampões da mucosa, tá? Bom, vamos seguir. A transmissão é através de ingestão dessa larva. A larva tem que estar nesse estágio L3, então o animal ele está pastando e ele adquire esse ovinho já com a larva lá dentro, então vai ingerir e essa larva vai migrar, tá? Vai ter a migração dessa larva para hábitos alimentares dos adultos, tá? Então, a gente tem o que a gente chama desde a infecção, né, do animal teve contato até o desenvolvimento, a gente tem dentro das espécies, né, o período que a gente chama pré-patente, a gente vai encontrar um período de 6 a 7 meses, né? Um semestre aí. Então, o animal teve contato, tá? Então, o verme vai ficar no corpo do animal, e aí a gente vai começar a ver os sinais clínicos aí em torno de 6 meses, tá? As outras duas espécies demoram um pouco mais, de 8 a 1 ano, né? De 8 meses a 1 ano, tá? Bom, quando chega, então, nos sinais clínicos, então, esses sinais clínicos vamos anotar, né, a espécie aí vulgaris, a mais patogênicas, vai interferir, né, mostrando aí a patogenia dela, né, esse verme. Em adultos, animais adultos, vai ocorrer a hemorragia, né? Então, o animal vai perdendo aí, né, sangue, né, vai também esse verme se nutrir de sangue e vai dar anemia. Então, o número de hemácias diminui. Então, quando você cai, né, o número de hemácia cai também todo o processo, né, de oxigenação tecidual, ATP, né? Então, cai toda, então o animal ele fica debilitado mesmo, né? Devido a esses vermes estarem no corpo, você tem o desenvolvimento lento do animal, a perda, né, de apetite e vai também perder peso.
Bom, essas larvas, né, a gente vai encontrar muitas vezes, né, nessa fase dos sinais clínicos, quando está aparecendo, a gente vai observando esse verme dentro, né, do animal, a gente não quer isso, a gente já quer fazer a prevenção disso, né? Mas a gente observa nódulos também na artéria mesentérica. Anota isso aqui, ó, na artéria mesentérica do animal. E caso esse verme comece ali a aumentar ali esse nódulo, ter um desenvolvimento, se fixar ali, pode ter a ruptura dessa artéria e causar um aneurisma. Bom, fora o que a gente vê também, como está na circulação sanguínea também, a tromboembolia, né? Então, a gente tem, né, vários fatores que podem também acarretar a morte do animal, né, como a tromboembolia, e muita cólica. A gente chama de síndrome de cólica, né? Vocês estão vendo aqui o animal caído, né, leva ele ao óbito. A gente vê aí esse verme se instalando, né, aqui em grande quantidade, né, entre os vasos aqui, ocupando essa ocupação do verme no animal. Muito triste. Rambronemose, vamos para essa verminose. A, a rambronemose cutânea, tá? O nome dela também, ela é conhecida popularmente como ferida de verão, tá? Temos aí duas espécies e uma terceira aí também muito citada, tá? Em cavalos. Então, a gente tem aqui a Rambronema, que é o gênero, a Muscaria e a Microstoma. Outro gênero também, né, é a Draskea megastoma. Esse verme, ele é cosmopolita, ele pode ser encontrado em qualquer parte do mundo, principalmente nos países de clima quente. E essa questão da sazonalidade, porque pode aparecer, né, em determinados períodos do ano, essa doença, é devido à atividade de moscas que são vetoras, que elas vão carregar esse verme aí, tá? Então, anota também como essa verminose tem aí um vetor, tá? O ciclo, então, não é mono, ele é heteroxeno, né? Então, a gente tem o hospedeiro definitivo, que é o cavalo, e o hospedeiro intermediário é essa mosca que a gente vai chamar de mucídios, tá? A localização, né? Esse verme, ele quando está adulto, ele vai se alojar no estômago do animal. Quando está na fase larval, pode ficar na pele e mucosas. A gente vai, então, verificar é, essa, esse aumento na região, tá? Que a gente vai chamar de ciclo errático. Vou mostrar as fotos para vocês vão entender melhor. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. É no próximo slide. Então, a gente realmente vai ver, vai notar que o cavalo tem essas feridas, principalmente, né, como é sazonal, essas moscas vão aparecendo, né, que é o hospedeiro intermediário, então a gente vai ver a ferida, por isso que a gente chama ferida de verão, tá? Esse verme vai se nutrir de fluidos e de muco da mucosa gástrica do animal,
tá? Lembrando que ele vai ficar ali no estômago quando adulto, tá? Tem essa diferença da localização, adulto e na fase larval. Os sinais clínicos aí, gente, a gente vai observar uma gastrite, tá? Causada, então, né, por esse gênero aí, a Rambronema, tá? Tá especificado SSP, devido a outras espécies, né? Mas esse gênero aí, ele vai realmente ter essa patogenia, né, de causar a gastrite catarral, com muito aumento de muco, né? A gente chama catarral devido ao excesso de muco, tá? E a outra, outro verme, a outra espécie e gênero, que é o megastoma, ele vai causar granulomas, tá? Na região submucosa do animal. Então, umas feridas muito feias, esses granulomas, né, esse aumento, né, celular ali, e sempre aumentando, né, na submucosa do animal. Esse animal, ele vai perder peso, ele vai parar de se alimentar, vai ter anorexia e, consequentemente, vai perder peso. Então, tem uma queda do todo o vigor físico dele, ainda mais que ele vai apresentar essas feridas, a pele dele, né? Que aí essas feridas de verão, tá? É muito, muito triste, tá? Então, essas moscas, elas são os vetores, né? Levando esse parasita aí, tá? Olha só, causando aí, né? Feridas, tá? Granulomas, feridas. Aqui a gente está vendo o estômago do animal, tá? Que esse verme causou ali, né? Gerando aí a gastrite, né? Aqui a gente vê os granulomas, né? Feridas, fase larval, tá? Bom, a rambronemose chamada cutânea, a gente pode inclusive, diferenciar a parte cutânea e a parte da região da conjuntiva, tá? Então, a gente vai chamar de rambronemose conjuntival. Bom, a conjuntivite, a gente já está vendo ali na região, né, do ocular e do animal, ela é persistente, tá? Deixa eu só fazer aqui esse apontamento aqui para vocês aqui embaixo. Há um espessamento nodular e ulceração das pálpebras, que a gente vai ver aí pequenos abscessos aí, tá? Líquidos, né, ao redor aí das pálpebras do animal. Já a outra, a cutânea, vocês estão vendo, né? Vai ter a dermatite, que a gente chama granulomatose. E ela não tem cura, gente. Ela vai sangrar e não cicatriza. Quer dizer, quando chega nesse estágio, tá, é realmente uma questão até mesmo, né, preocupante, porque a saúde, o bem-estar do animal, né, está em jogo ali, né, o que está acontecendo, né? Vocês viram, né, essas moscas, vetores, tá? Então, temos que cuidar desse animal ali, né? Quem for seguir essa área, né, esse cuidado com os equídeos, tá? Vamos lá. A próxima doença é a oxiuridose, oxiuridose. Bora lá. Outro verme aí que a gente tem
o nome, né? Toxina do cavalo, também é conhecida, né, por esse nome. Vocês estão vendo que a fêmea, olha aqui, né? Dá para identificar bem aqui, a fêmea, ela é sempre maior, tá? Do que o macho. Então, ela mede aí, né? Cerca de 10 a 15 centímetros, e o macho, 1 centímetro. Coloração branca, tá? E vocês estão vendo aí também os ovinhos, né? Desse verme. A distribuição é geral em qualquer parte aí, né? De estado, é cosmopolita. A contaminação, né? É evidente que fica resistente esses ovinhos no ambiente, então acaba contaminando o ambiente. E a gente tem esse verme aí causando, né, a coceirinha ali no ânus do cavalo, tá? É mais comum em animais adultos, tá? E a gente chama também de cauda de rato, porque muitas vezes esse verme ele sai, ele fica no ânus do cavalo como se fosse uma caudinha ali, tá? Tá? Inclusive, é possível ver, tá? A espécie é o Oxyuris equi, né? Que vai praticamente manifestar no cavalo, tá? E o ciclo, aí é o ciclo direto, tá? O hospedeiro definitivo seria os equídeos, localização desse verme vai ficar no final, no intestino grosso. A gente fala que esses vermes são vermes livres, tá? E as larvas ficam aderidas ao muco intestinal do animal. A nutrição, então, vai se reportar a partir do estágio de larva 4, vai se nutrir de todo o trato intestinal ali, principalmente no intestino grosso, e os vermes também adultos vão consumir os nutrientes, né, como eu falei, de toda do sistema digestório do animal e praticamente o conteúdo intestinal, né, que esse animal ali adquiriu. Vejam, como é um verme livre, então ele vai ocupando, né, e vai indo em direção aí a todo intestino grosso, tá? A transmissão, né? Porque depois vocês olham de novo a anatomia, tá? Do intestino do cavalo. Bom, a transmissão é através de ovos, né? Aqueles ovinhos que eu mostrei para vocês na pastagem. Ou quando está tendo a coceira, o cavalo passa a cauda, tá? Fazendo um movimento de como se ele estivesse coçando. Então, é nesse momento que os ovos também caem no chão, tá? E vai proliferando, tá? Existe, então, um aumento na região anal do animal, um plúrido, tá? Que vai liberando, né, a postura dos ovos pela fêmea, o verme vai liberando, né, esses ovinhos, então essa é a transmissão, tá? Então vocês conseguem ver, né, esse verme na região aí, né, anal aí do cavalo, tá? E a região aqui, ela vai ficar, né, a gente vê evidência aqui, né, uma dermatite aqui também, a gente vê as fezes com o verme, né, que ele é clarinho, né, branco, tá? Bom, os sinais clínicos, né, a gente
ver, então, na fase de larva, as lesões na mucosa do animal. Então, causando enterite, diarreia. As fêmeas desse verme, que é maior, vocês lembram, né? Vai fazer a migração anal, né? Com a liberação dos ovos, tá? Vai causar irritação perineal e plúrido, vai liberar plúrido intenso. Os pelos desse animal ficam opacos, vocês viram lá uma espécie de dermatite na região, a gente chama aí, né, a queda daquele pelo de alopecia, tá? Bem nessa região da base da cauda do bicho, do cavalo, e escarificações, tá? Ali a gente vê também feridas, algumas feridas, na região aí da base da cauda, tá? Aqui não sei se mostrou, se deu para ver bem aqui, peraí, alguns ferimentos, tá? Então, a gente vê o que a gente chama de feridas na garupa, tá? Ok, pessoal, vamos agora para o tratamento, controle e profilaxia, tá? Bom, o diagnóstico e a anamnese são os sinais clínicos que o animal vai apresentar. Então, veja, quando ele já está tendo os sinais clínicos, é porque esse verme já passou ali um bom tempo dentro do corpo do animal, tá certo? Vamos pedir, só para confirmar, né, exame laboratorial, vamos pedir o parasitológico, a gente vai pedir exame de fezes, ou lavado gástrico, a gente pode estar pedindo, né, nesse caso, para aqueles vermes que vão se situar aí, principalmente no estômago. Podemos pedir exame hematológico, né, exame de sangue, exame bioquímico, para ver como que está outras funções de outros órgãos, fígado, baço, ver, né, como que está o sangue desse animal, se está tendo um processo ali, se ele está tendo um número lá de glóbulos brancos, né, de checar os eritrócitos dele também, tá bom? E fazer aí a histopatologia, em determinados casos, a gente pode pedir a biópsia, pedacinhos da região ali, onde vocês viram, né, só para detectar, né, naqueles locais das feridas, tá? Dependendo, a gente acaba pedindo um pouquinho só para confirmar, e quando tem a morte, podemos fazer a histopatologia, a necropsia dos órgãos para checar, né, já que muitos ali estão com outros animais ali, né, um acaba, muitas vezes, né, dependendo da idade, né, eles acabam, né, morrendo, mas no local esse verme persiste, tá? Então, é bom fazer esse estudo aí. Qual que é o tratamento? Então, o tratamento anti-eumíntico são esses medicamentos que a gente já viu um pouquinho lá, né, quando a gente falou de suíno, mas aqui a gente vai administrar aí, por exemplo, o praziquantel, tá, como uma outra alternativa, oxfendazol, oxbendazol, albendazol e o pirantel. A ivermectina está sempre aí também, a gente vai sugerir aí, depois de todos os estudos, né, em casos aí, né, de lactonas macrocíclicas, e o tratamento de suporte, a gente vai ter o uso de anti-inflamatórios, vamos agregar aí complexo B, o animal,
tá? A fluidoterapia, muitas vezes, e em últimos casos, né, quando o animal perde muito sangue, né, a gente pode aí colocar a transfusão, tá? A abronemose cutânea, que a gente passou aí, desculpem aí a bagunça que eu estou fazendo aqui, ó. A gente sugere a radioterapia ou a criocirurgia, tá? Usando, então, a redução dessas células mortas, aí, a criocirurgia, a gente usa o nitrogênio líquido, esfria o local e consegue fazer a raspagem para tirar aquelas células aqui, células mortas aí, tá? E a gente faz a limpeza local. Então, a gente sugere a criocirurgia, em muitos casos, né, quando tem essas células aí modificadas, tá, necrosadas. Bom, a profilaxia, né, nesse caso aí, quando a gente tem um vetor como essas moscas, a gente vai poder aí sugerir, né, uso de repelentes, a gente vai também enfatizar a higienização do local, né, do curral ali, onde esse cavalo, né, o estábulo ali, aonde ele vai estar, e a gente vai, né, dessa maneira, ter medidas de prevenção, né, dessas lesões. Bom, é claro que o ambiente, como vocês viram, né, vai refletir também na saúde do animal. Então, o cuidado do animal, o tratamento dos animais que foram, né, no caso aí, prejudicados, né, a gente vai fazer uma quarentena, a gente vai cuidar com esses medicamentos, tá? Foram sugeridos. Bom, vocês viram, né, que as verminoses, as eumintoses equinas, elas de fato causam grandes perdas econômicas, a questão do emagrecimento do animal, o retardo dele no desenvolvimento, além de gastos, né, gastos com medicamentos, enfim, né, e a dor, né, a saúde do animal comprometida, certo? Bom, temos que observar que a espécie Strongylus, a espécie não, perdão, o gênero, tá? Gênero, são os parasitas mais importantes, né? Porque eles são rápidos e causam a morte desses animais. Então, dentro dos equídeos, tá? A gente vai dar aí uma ênfase maior para, inclusive, diagnósticos, tá? As infecções pelo oxiuro, que a gente viu, dos equinos, podem causar esse aumento de plúrido anal, né, devido à liberação, né, dos ovos, né, que a gente chama de oviposição, tá? Oviposição das fêmeas. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham aí pegado aí, né, essa noção, né, dos principais aí, tá certo? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, gente, até breve.